Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo Suave, sou advogado, sou especialista em direito de família, direito imobiliário e sucessório, assim como outros. Hoje nós vamos falar sobre doação de imóvel, usufruto, entre outros. O que me fez gravar esse vídeo foi a pergunta aqui de um seguidor. Ele é de Santa Catarina, ele permitiu falar o primeiro nome dele, que é o Maurício. Maurício, nós vamos responder a sua pergunta e demais outras perguntas que surgiram no decorrer da semana, que outras pessoas tiveram bastante dúvidas. Vocês que me acompanham nas redes sociais já sabem que no decorrer da semana eu já vou postando o nosso conteúdo do nosso vídeo, tá certo? Antes disso, eu gostaria de pedir a você que se inscreva no meu canal. Se inscreva, compartilha, aperte o sininho, que toda vez que eu gravar um vídeo, você será avisado pelo YouTube. É de graça, pessoal. Vamos lá, vamos compartilhar. Vamos lá, pessoal. Vamos ler aqui a pergunta do nosso inscrito, o Maurício. Vamos lá. Doutor, recebi um imóvel de usufruto. Minha dúvida é, se eu falecer primeiro, como fica? Olha a dúvida dele, né? Nós, pessoal, quando nós doamos alguma coisa para os nossos filhos ou fazemos algum testamento ou coisa assim, a gente imagina, nós como os pais que somos, a gente imagina sempre falecer primeiro, né, do que os nossos filhos, o natural da vida. Mas a gente sabe que não é bem assim, pessoal. A gente muitas vezes faz uma programação e Deus, ele tem uma outra programação na nossa vida, tá? Nesse caso aqui, a dúvida dele é se ele recebeu um imóvel, ele não falou de quem aqui, mas vamos imaginar que seja do pai dele, e ele venha a falecer primeiro do que o pai, aquele que fez a doação para ele, né, com usufruto. Como que fica? Antes disso, pessoal, eu gostaria de explicar o que é o usufruto, para vocês entenderem a resposta. O usufruto, pessoal, nada mais é que um casal, vamos imaginar ali um casal que tenha filhos ou que tenha um filho e deseja já em vida já fazer essa doação com usufruto. O que é usufruto? O usufruto pode ser ali cravado, que a gente diz na escritura, na matrícula, para tanto o pai como a mãe, ou ambos ou um, apenas a lei ela deixa em aberto, a gente pode fazer perfeitamente. Então vamos imaginar aqui que um casal doa um imóvel para o filho com usufrutos, tá? E este casal vai usar ali desse imóvel para toda a vida. Se o marido falecer primeiro, o usufruto passa para a esposa. Passou para a esposa faleceu, aquele que recebeu ali, né? Igual o Maurício aqui, que ele é no proprietário, que a gente chama no direito. Quando falecer os dois pais dele, né, pai e mãe, ele vai ali voltar ao cartório com a certidão de óbito ali dos pais, e ele vai ser o proprietário, já não vai mais ser no proprietário, já vai ser o proprietário ali do imóvel, tá bom? Podendo vender, alugar e etc. Até que isso não ocorra, quem vai usar e gozar deste patrimônio é os pais dele. A dúvida dele aqui é, se ele falece primeiro do que os pais, como que ficaria? Fica da seguinte forma, os herdeiros do Maurício vão respeitar esse usufruto também. Vamos imaginar que João e Maria passam o imóvel com usufruto para Maurício. Maurício falece. Maurício tem 2 filhos. Estes 2 filhos vão ter que respeitar ali esse usufruto dos pais, né, dos seus avós ali. Quando eles vierem a falecer, o trabalho é o mesmo. Da mesma forma que Maurício iria no cartório para poder ali mostrar a certidão de óbito e se tornar proprietário do imóvel, os filhos de Maurício, os netos, né, que são ali dos avós, vão fazer a mesma coisa. Pegar a certidão de óbito ali dos seus avós e vão ser ali proprietários do imóvel. Mas o direito, pessoal, ele muitas vezes ele faz algumas armadilhas para as pessoas. Eu vou citar um exemplo aqui, o seguinte. Vamos imaginar que um casal ele deixa aqui um imóvel para uma terceira pessoa. Vamos imaginar que não seja nem filho, que pode ser feito sim, tá, pessoal? Uma terceira pessoa
com usufruto. Vamos imaginar que seja ali uma cuidadora desse casal, vamos imaginar que os filhos abandonaram os pais e tem uma cuidadora ali, vamos imaginar. Este casal, ele pega, doa este imóvel para essa cuidadora, né? E, claro, respeitando a cota de 50%, que nós vamos falar depois, deixa este imóvel ali para a cuidadora com usufruto. Tá. Vamos imaginar que essa cuidadora falece primeiro do que este casal de idosos. Como que vai ficar? Vamos imaginar que essa cuidadora tem uns filhos que têm vários problemas com a justiça. Olha que problema que esse casal vai arrumar dando este imóvel para essa cuidadora, não se importando assim com os herdeiros dessa cuidadora. Este casal vai arrumar um grande problema para a vida deles. Então, pessoal, eu vou dar uma dica para vocês aqui, muito importante, que essa dica, poucas pessoas irão indicar a vocês, porque, infelizmente, tem muitas pessoas por aí que se diz, né, eu sou advogado ou até mesmo se dá onda de advogado e não informa aos clientes a coisa certa para fazer. Você pode fazer o seguinte, você vai doar, vamos imaginar o casal, doa este imóvel para esta cuidadora, mas com uma cláusula de reversão. O que é isso, reversão? Se a cuidadora vier a falecer primeiro do que aquele que está doando, este imóvel vai voltar automaticamente para o usufrutuário, para o casal que doou. Isso é perfeitamente possível. Ah, mas eu posso cancelar o usufruto depois que ela falecer? Pode. A hora que você quiser cancelar o usufruto, você pode. Mas veja, se você já for para um cartório orientado por um advogado especialista, você já vai com esse intuito de que eu vou lá, vou doar este imóvel para meu filho, cuidadora, para quem você quiser, mas eu vou colocar aquela cláusula de quê? De reversibilidade, que este imóvel, se aquele que eu estou doando falecer primeiro do que eu, este imóvel vai voltar para mim e eu vou fazer uma nova doação para quem eu quiser, ou se também desistir da ideia, não precisa fazer, tá bom? Isso é muito importante, tá bom, pessoal? Vamos lá, gerou mais perguntas aqui. Eu vou ler para vocês. Fiz uma doação de um imóvel e me arrependi. Posso voltar atrás? Olha só a pergunta. Nesse caso aqui, pessoal, essa pessoa já doou, já fez a escritura aqui em nome dessa pessoa, tá? A doação, pessoal, é complicada. Você doou, acabou, né? Doou, fez a doação, fez ali a escritura, registrou, já é da pessoa, né? Aqui não fala se tem usufruto, mas vamos imaginar que um pai e uma mãe sem conhecimento doam um imóvel para um filho sem usufruto. Ah, ele é meu filho e etc. Pessoal, eu vejo no dia a dia que quando os pais fazem isso, algumas vezes, não são sempre, os filhos já se autodenomina, né? Vamos imaginar que já são donos daquele imóvel e já quer expulsar os pais dali, fica jogando na cara do pai que aquele imóvel é dele, etc e tal. Neste caso, pessoal, se o casal doa o imóvel para o filho sem usufruto, o que esses pais podem fazer para poder reverter essa situação? Essa é a pergunta do nosso amigo. E o nosso Código Civil, ele é bastante claro aqui, ó, artigo 557, salvo engano. É isso mesmo, 557 do Código Civil. Ele diz lá, ó, podem ser revogados por ingratidão as doações, tá? Aqui, pessoal, a gente já tem aqui os requisitos, ó. Seu donatário atentou contra a vida do doador ou cometeu crime de homicídio doloso contra eles. Olha aqui, se o filho que recebeu o imóvel ele tentar contra a vida dos pais, né? Então ele vai perder aquela doação. O caso real aconteceu com aquela Suzane, né? A Suzane ela matou os pais, né? Com a ajuda daquele namorado e ela foi deserdada, ela perdeu, tá? Os pais não tinham doado ainda para ela,
mas ela era herdeira dos pais, então ela perdeu o direito de herança. Se tivesse doado para ela já em vida, ela perderia também nessas condições aqui. Vamos lá, vamos para o segundo aqui, ó. Se cometeu contra ele ofensa física, tá vendo? O pai doa o imóvel, o filho vai lá, tentou lá, machucou o pai, deu uma paulada, sei lá, na cabeça do pai ou da mãe, enfim, perde também, tá certo? Se o injuriou gravemente ou o caluniou. Isso aqui, pessoal, quando o pai doa o imóvel para o filho fica fazendo chantagem para o pai. Não, como eu disse, não é todos os casos, mas fica falando, né, injuriando o pai, sai lá no boteco falando que o pai é isso, que o pai é aquilo. Então isso aí também, comprovadamente, ele vai perder, tá? E esse último aqui, que é o quarto, ele é bastante interessante, ó. Se, podendo ministrá-los, recusou a doar os alimentos de que este necessitava. Olha só, porque os filhos também têm a obrigação de dar alimentos para o pai, pensão alimentícia, não é o pai só para o filho. Então, vamos imaginar que os pais já esteve velhinhos ali, tá? E aqui, vamos imaginar que os pais precisam ali de tratamento médico, o filho não dá, o filho não paga, precisa de alimentos ali, coisas básicas mesmo, o filho não dá, se nega. Nesse caso também, comprovadamente, o filho vai perder ali essa doação, tá certo, pessoal? Isso é bastante interessante. Tem mais perguntas aqui. Recebi um imóvel dos meus tios com reserva de usufruto a eles. Contudo, o filho deles, que é herdeiro direto, olha, herdeiro direto, está questionando a doação. Eles podem fazer isso? Herdeiro direto é o herdeiro necessário, né, pessoal? Que são os ascendentes, descendentes e os cônjuges, são herdeiros necessários, tá bom? Então, aqui por isso que ele falou direto aqui. Por quê? Com a morte, já vai direto para esses herdeiros, que é esses que eu acabei de falar, tá bom? Então, aqui os tios doam o imóvel para este sobrinho, né? E os filhos dos tios dele estão questionando. Eu falei lá atrás que a gente ia falar agora na frente sobre isso, aqueles 50%. Lembra? Os filhos aqui pode e não pode questionar, tá? Porque ninguém pode doar 100% do seu patrimônio, tá bom? Isso já a lei já resguarda. Mas vamos imaginar aqui que o tio fez doação para o sobrinho, deixou os herdeiros necessários. Aqui fala que ele tem filhos. Então ele não pode deixar os filhos sem nada, tá? E pular essa etapa e já deixar para os sobrinhos. Então o pai e a mãe não podem fazer isso. Agora, respeitado 50%. Vamos imaginar aqui que este casal tenha 10 imóveis, por exemplo, e apenas um imóvel ele doa para o sobrinho com reserva de usufruto para ele, sem problema nenhum. Os sobrinhos podem até questionar, mas está dentro do limite que nós podemos testar e doar 50% da nossa capacidade de herança, tá bom? Então, se os tios respeitaram esses 50% e doaram para o sobrinho, perfeitamente. Poderia doar para o sobrinho, para a cuidadora, para qualquer pessoa, até para um estranho, se ele quiser, ele pode. Mas desde que respeite ali aqueles 50%, tá bom, pessoal? Pessoal, quero falar uma coisa para vocês aqui, bastante interessante, tá, pessoal? Hoje em dia, os casamentos duram bastante pouco tempo, tá? Eu recebo muitas perguntas, pessoal, de casais que doam o imóvel para o filho e tem medo deste genro, esta nora, se apossar ali, né, casar com o filho e pegar aquele imóvel à parte ali. E as pessoas têm medo disso sim, tá, pessoal? Eu quero dar uma dica de ouro para você hoje, tá bom, pessoal? Eu vou gravar um vídeo específico falando sobre isso. Mas você lembra que eu disse que você pode fazer uma doação com usufruto, com reversão, se aquele que recebeu falecer, volta para mim que doei. Concorda comigo que eu falei lá atrás? Tá. Agora eu vou falar para o cônjuge, tá bom?
Você que é pai, você que é mãe, que vai doar um imóvel para seu filho, você e não quer que esse genro, essa nora se aproprie deste imóvel no futuro, ele pode ser solteiro, pessoal, não tem problema, mas você coloque essa cláusula. Se ele for casado, você quiser colocar também, pode, a gente não sabe o dia da manhã, tá? Você coloca uma cláusula chamada incomunicabilidade. Isso mesmo, você doa o imóvel e você pode colocar essa cláusula. Por quê? Assim nunca aquele cônjuge o genro ou nora ali, ele ter direito naquele imóvel. Então o pai doa o imóvel para o seu filho ou sua filha e coloca essa cláusula. Pode colocar esta cláusula, pode colocar a outra que eu disse de reversibilidade, pode ser feito sim, sem problema nenhum. Assim, se esse cônjuge casar, se esse filho, por exemplo, o filho ou a filha casar futuramente, vão morar naquele apartamento, naquela casa, só que aquele cônjuge, ele não vai ter ali direito algum sobre aquele imóvel. É muito simples de fazer, pessoal. O que falta muitas vezes é conhecimento. Você procurar um profissional que vai te esclarecer todas as suas dúvidas, ficará muito fácil você fazer uma doação com garantias até que você esteja vivo, tá bom, pessoal? Eu quero desejar um forte abraço a todos vocês. Muito obrigado por você compartilhar, curtir, deixar sua pergunta aqui como o Maurício. Muito obrigado, Maurício, por você deixar aqui sua pergunta e ser o tema do nosso vídeo. Um forte abraço e fique todos com o nosso Deus.